I de uma TI. Já mostra uma conexão que se diz existe. O teorema não diz, é uma receita. Faça isso, você vai obter quem são esses carinhas aí. Então é só exatamente um teorema de existência. Demonstrar que realmente envolve mais ou menos o tipo daqueles teoremas da aula do Sebastião. Que você precisa usar outros dois teoremas, utilize esses dois teoremas para demonstrar isso. Mas os dois teoremas são extremamente complicados de demonstrar. Só vale a pena citar assim, que de fato existe uma conexão entre aquela hipersuperfície pode ser interpretada como um espaço de fase. A gente diz que está associado a um espaço de fase reduzido. Só que a gente vê que a passagem de TC para TR não é uma passagem assim de transformação entre variáveis, assim, não é qualquer coisa. Aqui você houve uma eliminação de variáveis. É como se você pegasse as variáveis vinculadas e jogasse fora e ficasse só com as variáveis não vinculadas. Então, da passagem daqui, que é a dimensão 2N, para cá, você realmente truncou a variável. Fazer isso aqui não é direto, você não é olhando para o sistema só dizer essa variável aqui não presta, não tem nenhum significado físico, eu posso eliminar ela. Então essa passagem, na maioria das vezes, as pessoas não conseguem fazer. Por isso não teremos só resistência. A busca assim, nessa área é uma prescrição assim, de geral, tipo, faça isso, e você vai construir esses teoremas. Porque se você já sabe quem são esses carinhos aqui, a prescrição de condensação continua sendo válida como se fosse uma teoria regular. Você vai direto em teorias singulares, você tem o coeficiente de Poisson e mapeia no computador. Então toda essa análise de vínculos não precisaria ser feita, mas em compensação você teria já de início saber quem são esses carinhas, se você não sabe. Essa é mais ou menos para a gente fechar a discussão de teorias de segunda classe. E agora eu vou finalizar de primeira classe. E é mais simples assim. Não envolve tantos detalhes, mas tem discussão física importante. Que é justamente as teorias de primeira classe. É aí que está a teoria de Gauge. A teoria de Gauge é um caso particular disso. A gente tem que entender o porquê que isso. Agora a gente começa. Talvez vocês queiram dar uma pausa aí, ou continuamos 10 minutos, sei lá. Vocês veem como está o gás aí. Se fosse dar uma pausa de 15 minutos, cara, agora. Ou dá para terminar também, acho que mais meia hora que está terminando. É vocês, né? Acho melhor levar direto. Direto, né? Eu acho. Vocês Não, beleza, eu mesmo. Então, no caso de teoria de primeira classe, se eu pegasse essa equação aqui e ficasse só com esses termos aqui, né? Isso aqui, lembrando, segunda classe.
nessa situação, teria isso aqui. DADT igual a C mais lambda J DADT. Então a minha equação dinâmica tem coisas arbitrárias. Então começa aqui a entender por que significa que, por exemplo, tem uma arbitrariedade. E a discussão começa a ficar interessante se a gente estuda isso para tempos infinitesimais. Poderia pegar vamos colocar assim, a lambda para significar a quantidade de A tomando esse lambda aqui. Então ela no tempo T seria 1 a 0, 1 a 0, tempo T igual a 0, mais colocar expansões séries de T, 0 de T igual a 0 vezes T mais outras coisas aqui. Agora, como lambda arbitrário, eu poderia pegar um lambda linha também. E, por exemplo, lambda linha T. Então, aqui T infinitesimal a 0 mais igual a 0 vezes T mais. Vamos tomar a diferença disso e utilizar isso daqui. Definir um diâmetro A, iniciando a lambda menos a lambda linha. O que acontece? Se eu pego essa equação aqui, substituo aqui, esse termo, eles vão se cancelar. E só me sobra esses termos aqui. Eu queria colocar aqui. Claro que eu estou fazendo essa diferença no mesmo tempo. Lambda J 0 menos lambda J 0 linha vezes J. Ou seja, esses termos aqui eles se cancelam. Primeiro e terceiro. Isso aqui é a diferença. Daí, normalmente, a gente chama isso daqui de um x, que é infinitesimal, esse t é infinitesimal. A gente costuma colocar um epsilon aqui para denotar essa relação. Ou seja, dA é igual a epsilon. Vou colocar esse J aqui. A gente tem que, para qualquer variável dinâmica, né, a variação dela é igual a um parâmetro infinitesimal, ela própria, φj. Vamos guardar essa relação aqui, que agora eu vou, como diz o Sebastião, eu vou mudar de assunto e vou discutir qual é o significado de equações que tem essa cara.
abriu um parênteses nessa aula que discutia transformações canônicas. Pelo menos discutiu os resultados. Transformações canônicas, esse raio de conjunto Q, função de Q. E a definição canônica significa preserva os colchetes de equação. Em outras palavras, você calcula uma B claro, aqui também tem um Pzinho. Pzinho vai com P maiúsculo. Preservar os colchetes significa calcular eles nas antigas variáveis, é o mesmo que calcular nas novas. Então, essa discussão já era válida para teorias singulares. Está claro essa notação? Eu estou calculando o colchete de Poisson com A e B escrito com esse par. E aqui, com A e B escrito nesse novo par aqui. Então, você tem também que, preservando os colchetes, né, as relações canônicas continuam válidas. QI com QI, o Q grande com Q grande continua sendo zero. O mesmo para os P's. Né? E o caso QI em PJ igual a delta J. Agora existe uma subclasse dessas transformações, que são as transformações canônicas infinitesimais. São da classe que você tem o QI, ele é igual ao QI minúsculo, mais um delta de QI. O PJ é igual ao PJ minúsculo, mais uma delta de PJ. Ou seja, eu faço transformações infinitesimais nas coordenadas antigas. Porque você pode, é possível mostrar, né, que se você toma transformações canônicas infinitesimais, o teu delta aqui, ele tem essa cara aqui. Ele é um parâmetro infinitesimal, colchetes de Poisson de QI e uma função G. A variação de P é igual ao parâmetro infinitesimal PI função G. G é chamada função geradora. Com esses requerimentos aqui, preservando os conceitos de Poisson, você mostra que, no caso infinitesimal, os teus deltas, Q e P são sempre dessa forma aqui. Parâmetro infinitesimal, função geradora. Essa função é deconstruída, levando-se em conta que lagrangianas que diferem de uma derivada total, sem equivalência.
Está tudo englobado aqui. Bom, se o delta aqui, delta P escrito dessa maneira, então o delta A, que depende de Q e P, ele é dA dQ, variação de Q, mais dA dP, variação de P. Colocando as variações aqui, utilizando as propriedades dos colchetes de Poisson, o que você chega é que a variação de A tem a casa parâmetro infinitesimal a função geradora. É o que a gente tem ali. A gente faz um link conectando os vínculos como funções geradoras de transformações canônicas infinitesimais, mudando de Q para P. Essa é a interpretação. Vamos colocar. Apagar isso e escrever. Isso é importante. Embora não esteja fazendo essas contas, mas acho que isso daí dá para ser feito. Acho que qualquer livro de mecânica clássica, assim, discutindo transformações canônicas infinitesimais, ele deve construir essa função geradora. Mas o importante é ver essa conexão que a gente está vendo. A gente agora já consegue interpretar os números de primeira classe. Importante, né, que eles são vínculos primários de primeira classe. Eles são geradores de transformações canônicas infinitesimais que mudam as coordenadas Q e P, é importante, sem alterar o estado físico do sistema. Como que a gente entende mais ou menos isso? Só escrevendo de novo a equação do tema. dA de T, HC, mais isso. E a discussão é a expansão que tomou
mais F igual a 0 vezes o significado sem alterar o estado físico do sistema é o fato de que se você tomasse um A de lambda e tomasse um A de lambda mais delta e A, eles são equivalentes. Pegue o A de lambda e soma com esse carinha aqui. Você vai pegar isso e somar com isso daqui, né? Mas olha a cara, né? Parâmetro infinitesimal a φj. Parâmetro infinitesimal a φj. Isso aqui, arbitrário. Isso aqui também depende dos lambdas, arbitrário. Então eu posso pegar esse termo, colocar aqui dentro e redefinir uma coisa que já é arbitrária. Então, no fundo, eu pego, somar uma coisa infinitesimal, justamente pegar esse termo, colocar aqui, redefinir o lambda minha e continuar a mesma coisa. E vocês já acostumam mais ou menos, no eletromagnetismo, a tomar uma coisa desse tipo, né? Uma linha real. Você fez uma transformação, você não mudou o estado físico do seu sistema, você tem uma classe de conjuntos aqui que são equivalentes. Então é isso que a gente diz assim, pode-se dizer, né, e mostrar como teorias de origem, elas estão contidas em teorias primeira classe. Então o padrão é o seguinte, né? Começa em t igual a 0. Se eu escolho o lambda, se eu escolho o lambda ali, aqui eu tenho Q e P. Eu tenho, por exemplo, Q', P'. T igual a 0, todos são iguais. Daí, se eu escolho o lambda, ele evolui para esse conjunto de coordenadas. Lambda linha, P'. E esses conjuntos aqui, pela escolha de qualquer lambda, eles são equivalentes. E a conexão feita entre eles é justamente pelos vínculos primários de primeira classe. Ou seja, eu posso ir de um conjunto para outro, tomando essa variação infinitesimal, cuja função geradora são os vínculos primários de primeira classe. Esse é o resultado mais importante. Agora aqui a gente começa a fazer a última conexão, que é aquela pergunta. A gente colocou todos os vínculos da segunda classe em si. Por que não fazer o mesmo de primeira classe?
resposta inserida na classe. Essa é a questão. Daí a resposta para isso vem colocar assim, né? Porque não é bem uma resposta, ainda é uma questão em aberto. É conjectura do jeito. Resposta. O que ele propõe é o seguinte: a Hamiltoniana estendida vai ser igual a Hamiltoniana canônica mais lambda j phi j mais lambda a phi a. Isso aqui é o que a gente já conhece, né? Hamiltoniana primária. Ele coloca não esse termo aqui. Lembra que esse aqui é secundário de primeira classe. Então esse aqui é a Hamiltoniana primária. É importante também dizer que isso aqui é deduzido formalmente, né? Embora eu não tenha feito isso, eu apenas disse, a maneira intuitiva, né? A Hamiltoniana sempre pode ser colocada como sendo uma combinação, de início, mais combinação dos vínculos. Mas eu citei na aula passada, se você generalizasse o princípio da minimação para o princípio a la Schwinger, você mostraria que esse múltiplo que tem que ser isso, e além disso, o que eu não, apenas disse, que esse lambda j, ele é as velocidades não eliminadas. Isso aqui é importante, né? Se você aplicasse nele para esse caso, isso aqui você não ia chegar, mas você ia chegar nisso daqui, porque os seus φj, lembrando, né, o φj, ele vem da definição dos momentos, P menos L daqui, ponto, ou seja, dessa relação aqui eu tenho que escrever sempre que ponto, quer dizer, seria o grande sonho, que ponto em função de QP. Algumas relações eu não posso fazer isso, então a gente tem vínculos dessas definições. Agora, se você utilizasse o princípio da minimação de Schwinger adaptado para sistemas vinculados, você ia mostrar que a tua Hamiltoniana seria essa fórmula aqui, né? Hamiltoniana inicial mais um multiplicador vezes o vínculo. Mas esse multiplicador é a velocidade não eliminada. Que o programa é esse, né? Eu quero eliminar a velocidade. E a conexão multiplicador com velocidade não determinada é feita dessa maneira formalmente. Agora, isso daqui é colocado à mão, né? Mas com muita intuição física. Porque o fato dele ser secundário é porque ele vem dessa condição aqui, né? Ou seja, não tem como de princípio assim eu tirar, eu deduzir provavelmente isso. Porque enquanto um vem das definições iniciais do momento, que é do ponto de partida, o outro, secundário, ele vem apenas das condições de consistência, que é uma outra origem. É só para conservação dos números. Então essa relação, como eu digo, isso aqui você chega formalmente, mas isso aqui você coloca a mão.
Essa é a conjectura de Diego. Outra maneira de você poder escrever, ele está dizendo o seguinte, né? Você toma um φ, colocar assim, φ alfa, e engloba todos numa categoria como fosse o φj, e agora o φ alfa. Da mesma maneira que eu englobei todos os de segunda classe, eu faço o mesmo com os de primeira classe. E daí vem a ideia dele. E eu desenho essa, talvez seja a forma mais formal da conjectura. Então, isso aqui, como sendo, vou colocar aqui um parâmetro barra alfa. Você generaliza essa equação aqui, mas agora tomando todos os vínculos de primeira classe. Ou seja, a conjectura dele é isso, né? Você diz os vínculos secundários de primeira classe também são geradores de transformações que conectam T com P' sem alterar o estado físico. Então essa é a conjectura dele. Pode ser assim. Agora um conjunto fiável. Para encerrar, como que você conseguiria mais ou menos ter uma ideia intuitiva de que isso aqui, essa proposta aqui faz sentido, ou pelo menos, como não é uma conjectura, não foi provado ainda, né? Eu queria falar isso. Só indicar os caminhos. Se você calculasse o computador de si, mas nesse sentido, eu coloco uma barra aqui, que é a notação de São Bernardo, para indicar que se aparecer um parâmetro E barra aqui, é porque esse E barra está levando em conta esses conjuntos aqui, né, para diferenciar do outro epsilon. Então, se você calculasse o computador nesse sentido aqui, só com esses vínculos aqui, entre eta e isso aqui é aplicado em alfa, eu ia obter uma coisa desse tipo. Computador não se esqueça que a gente está tomando transformações infinitesimais. Então, no fundo, pensando daquele jeito, né, gente? Que a álgebra, o grupo de Lie é exponencial da álgebra. Bem, Sebastião não ia gostar de ver essa aula, mas vou colocar assim, como exponencial da álgebra. Sabe? Da álgebra de Lie, cara. De Lie. O mapa exponencial. Mas se você está com transformações infinitesimais, você explodiu esse aqui como sendo mais elementos da álgebra. Essa que é a ideia. Então, aqui a gente está justamente nessa situação, trabalhando com as transformações infinitesimais. Então, eu posso calcular o comutador dessas transformações definidas nesse sentido. O que você mostra que tem essa cara, né? Um parâmetro. Não vou aqui ficar especificando a forma dele, mas um parâmetro infinitesimal. O jeito de expansão de A, com φ. Até aqui está aí uma maravilha, porque eu estou obtendo aqui, isso aqui seria, por exemplo, um delta, vou colocar um parâmetro aqui, linha, A. Ou seja, eu estou conseguindo aqui desenvolver uma estrutura de grupo para essas transformações. Que eu pego o computador de duas transformações, tipo como se fosse uma álgebra de Lie. Eu pego o comutador de transformações infinitesimais e ela ainda seria uma transformação infinitesimal, nesse sentido aqui. Mas o problema é que se você fizer a conta, começa a aparecer outras coisas aqui e, em geral,
Isso é diferente de zero. Já começa a aparecer outras coisas e você não consegue dar um sentido de grupo para isso. Difícil da álgebra. Claro, em situações particulares, isso aqui é igual a zero. Esse termo aqui é igual a zero. Daí, beleza, tem um estudo de grupo e tomar isso daqui faz sentido. É justamente a ideia do dia que foi: eu não consigo provar isso aqui em geral, mas eu acredito que deveria ser válido isso. Porque se isso aqui é diferente de zero, significa que eu não estou considerando todos os geradores para fechar uma álgebra. Então isso me motiva a tomar como gerador. Eu estava tomando só esse conjunto aqui, ó. Só esse carinha aqui. Mas se eu tomasse isso daqui e calculasse, em vez desse computador, esse computador aqui, será que eu conseguiria fechar uma álgebra e ter um grupo de simetria, né, fazendo a conexão entre as variáveis? Então, no fundo é isso que está por trás da conjectura de Dirac. Claro, não vou fazer isso em detalhes, mas é importante entender. Essa aí, em geral, realmente é a parte mais importante, assim, né? A pessoa tem que entender, porque às vezes, e eu já vi muitas vezes acontecer isso, você vai em seminários, as pessoas falam isso na maior naturalidade, mas elas não sabem que nem sempre isso pode ser válido. Isso pode não ser válido. Eu acho que eu anotei uma notada aqui. Já foi construído exemplos em que isso furou. Eu acho que no livro do... Vou colocar... Deixa eu procurar isso aqui. Então, já se tem casos construídos, casos particulares, paranoias, assim, em que isso furou. Vou colocar o livro aqui nesses... Esse cara que eu não cheguei a conhecer. Foi uma conferência de gravitação lá em São Paulo. Uma faixa. Até botei a página aí para mais preguiçoso direto. Então, assim, um pouco assim, conjectura violada, né? Mas é importante. Dói modo. O cara tirou um exemplo da cabeça assim e mostrou que isso seria violado. Essa é a questão. Agora, o importante, que é pra gente que faz física, a maioria dos exemplos são exemplos de teoria de Gauge. Não se tem um exemplo de teoria de Gauge que violou isso. Então, parece que a conjectura de Dirac ainda continua válida para teorias de Gauge. Eu confesso que, da minha parte, assim, eu conheço até bastante da literatura nessa área. Eu não encontrei nenhum livro assim que discutisse ou mostrasse o porquê da conjectura de Dirac ser válida para teorias de Gauge. O que as teorias de Gauge têm de tão especial que isso sempre é possível fazer? Ou realmente as pessoas não aceitam essa conjectura numa boa, mas se alguém aí encontrar, porventura, até do Brasil e fora, tivesse alguma referência assim, eu pediria que mandasse para mim, porque eu acho que isso é uma coisa bem interessante mostrar que teorias de Gauge, alguma coisa especial tem para que esse termo aqui seria nulo. O que você poderia mostrar também é que se você pegasse na expansão de série de Taylor e fosse até segunda ordem, você poderia mostrar que o φ J ponto também é gerador. Bem, desculpa interromper aqui. Você vai ficar por aí? Não? Eu posso debater lá. Não, porque eu vou almoçar. Faz o seguinte. Acho que pode. É a chave no auditório? A chave do auditório fechar.
faz o seguinte. Vai mais na porta. Só. Eu Tá. acho que eu tô quase terminando também, cara. 15 segundos, tô terminando. Não, mas então se puder fazer, pode fazer isso, pode desmontar aqui, talvez deixar aqui a câmera, fechar o auditório, depois eu pego ela aqui na hora que chega. Isso, aí eu jogo. Aí você joga embaixo também. Então. Beleza. Valeu. Obrigado. Desculpa, né? Tranquilo. Daí o que você poderia mostrar, se você fosse até a ordem, a segunda ordem dos parâmetros infinitesimais, é que isso aqui também é gerador. Né? Mas o mais importante da conjectura de dia é que você está propondo em primeira ordem. Os PJ estão entrando aqui em primeira ordem no parâmetro infinitesimal. Para compor o grupo, normalmente pega a primeira ordem. Não, só queria mostrar que você poderia dizer que o φJ sendo ponto significa que você tem um conjunto de geradores na máquina, que você não estava considerando aqui. Né? Mas o importante é que a gente está considerando em primeira ordem, e esse termo aqui em geral é diferente de zero, motiva a conjectura de dia. Agora tem um último resultado aqui, que é se você considerasse a variação da ação, vou colocar dessa conta aqui, realmente, demoraria quase uma aula para fazer ela. Então, se eu botar o resultado para a gente discutir as mesmas coisas. Se você estudasse a variação da ação agora com respeito a aquela transformação assim, né? Eu quero implementar uma simetria aí com aquelas questões. Você teria duas equações, pode ir mostrando. Com vamos lá, G J, já vou dizer quem é essas constantes G, vamos cá, barra alfa, constantes F, alfa, mais igual a zero. Essa aqui é a primeira equação. E a segunda equação é barra alfa é exato, que é barra alfa de alfa A, o último termo, multiplicador, barra alfa, F, alfa, A, é isso aqui, igual a zero. Onde esses G e alfa são definidos na seguinte questão, forma um comutador, não, cochetes de equação entre os vínculos, φ alfa e φ beta, definidos aqui, todos de primeira classe, e deveria discutir melhor isso, e eles no fundo são cochetes de Poisson entre quantidades de primeira classe e de primeira classe também. Então eles são combinações dos vínculos de primeira classe. Ou seja, são combinações. Eu tomo os vínculos aqui e esses aqui são constantes. E o mesmo seria válido para o cochete da nomenclatura canônica. Então, FIAF, não demonstrei isso, mas isso não é tão difícil. O mais demorado mesmo é trabalhar essa variação da ação. Eu deveria discutir bem isso, né? Cochetes de Poisson entre quantidade de primeira classe e de primeira classe. Então, tem essas constantes aqui, F, e esse cochete também é de primeira classe, então essas constantes G. São essas constantes que começam a aparecer aqui. Só que esse alfa e beta, né, ele está variando nesse aqui, alfa, beta, gama, ele está na categoria de J e A. Então, por isso que aparecem constantes misturadas aqui, né, com índices maiúsculos, minúsculos, aqui, maiúsculos. Então, você vai abrindo essas coisas aqui, utilizando aquelas relações de delta. Quando a delta misturar coisas diferentes é zero, vai trabalhando bem. Então,
significado físico é esse, que a primeira equação, observa bem, né? Ela me determina como os multiplicadores se transformam. Parece um multiplicador. Se lá, a variação do multiplicador é igual a essas coisas aqui, né? Então ele te dá uma lei de transformação dos multiplicadores. E a segunda te coloca umas relações entre os parâmetros infinitesimais. O que isso quer dizer? Você não pode simplesmente tomar essa hipótese aqui e assumir ou também assumir isso daqui, né? E achar que qualquer parâmetro vai satisfazer o seu problema. Você tem coisas que você tem que verificar se existem soluções para isso. Porque você fez o algoritmo de Dirac-Berg. Então, você conhece os vínculos. Conhecendo os vínculos, eu posso calcular os coeficientes de equação, mesmo que eu tinha muitos. Mas essas constantes aqui eu vou saber quem são. Porque se eu conheço isso, e conheço os φ, né? Isso aqui é conhecido. Isso aqui é de partida. Isso aqui é conhecido, isso aqui é conhecido, eu conheço isso aqui. Então, para o meu problema específico, eu vou saber quem são esses G's e F's aqui. Então, eu posso colocar aqui, e disso eu vou tirar, primeiro, como os multiplicadores se transformam em relações entre eles. Então, não é qualquer multiplicador assim que vai me levar para o mesmo estado físico. É restrito a essas equações. Então, quando alguém te fala, utilizei a conjuntura de G, você tem que ficar atento primeiro. Você não sabe provar em geral, mas você sabe o teu problema específico, isso aqui é válido. Você pode mostrar o teu problema específico que é um gerador. Mostrando isso, você teria que voltar aqui e falar, existe solução para isso? O meu problema? Se sim, então você primeiro é um gerador de transformações canônicas infinitesimais e segundo, você não tem nenhum problema com a simetria da oscilação. São duas questões muito importantes, assim, que às vezes não fica muito claro para algumas pessoas. E a importância, né? Se, por exemplo, você assume essas coisas e você coloca os seus G's e F's aqui e chega que as equações são zero, né? Daí você tem, tipo, eu mostrei que é identicamente satisfeito, então aquilo não faz sentido. Né? Então você não consegue, se você mostra que o teu problema que os épsilons são nulos, a definição aqui não faz sentido, então essa hipótese aqui não está muito bem formulada. Significa que essa conjectura, por exemplo, foi violada e eu só deveria ter trocado aqui, né? Aqui em diante não seguiu. Acho que mais ou menos essas eram as discussões que eu gostaria de colocar. Né? E aí, por último, eu acho que é o mais importante aqui, que só colocar rapidamente, que é a fixação. Como que você... Mas isso é rápido, bem rápido. Acho que mais ou menos aqui a gente termina o basicão, assim, necessário. Tem dois casos que chama fixação implícita e explícita, só quero ver qual que das duas é. A explícita é a primeira. Fixação explícita, que é mais ou menos o que a gente discutiu, né? Você pega o teu espaço de fase canônico e reduz ele para o espaço quase reduzido. Essa é a fixação, né? Você consegue eliminar todas aquelas arbitrariedades identificando os pares canônicos corretos. Isso normalmente você não consegue fazer. São raros problemas que você... Mas significa que você fixou, né? Você eliminou os vínculos. Então, aí,
A outra que eu normalmente trabalhado é implícito. Eu tenho todos os livros da teoria. Eu estou naquela categoria especial, teoria só com números de primeira classe. Então, a implícita diz, introduz novos vínculos, nós por isso, relações ao QP. Vou colocar aqui no índice. Só. Teorias de primeira classe, que é a teoria de Einstein. Agora a gente tem um fial. Vamos lá. Todos os vínculos da teoria, não esqueci, não está nesse caso. Então, o que eu faço é introduz novos vínculos, mas esses são vínculos que eu coloco a mão. E a condição que ele tem que satisfazer, um determinante, ele já fica meio claro por quê, né? Bom, se eu tenho φ alfa vínculos de primeira classe, então eu vou introduzir φ alfa vínculos de fixação. E a condição que eu coloco é que eu conto o cochete de Poisson desse x beta seja diferente de zero. Já faz mais ou menos sentido dizer isso para desde os vínculos de segunda classe. Né? Eu lembro que eu tinha, se a matriz determinante dela, os cochetes é diferente de zero, foi uma condição importante para mim determinar os multiplicadores. Então aqui também vai ter um papel importante para mim fixar os multiplicadores que eu determinei. Eu tinha feito essa separação. Tal. E é lambda J, lambda I. Isso aqui eu determinei, mas era uma condição daquela matriz delta. Né? Determinante de delta diferente de zero. Então, esse aqui é o grande problema. Mas se eu introduzir novos vínculos e o determinante for diferente de zero, é possível mostrar que esses multiplicadores aqui também podem ser determinados. Só que isso aqui, né, é importante, uma condição o procedimento, embora demorado, segue a mesma ideia que eu fiz do início, assim. Construção das equações, você tem que propor que o vínculo seja conservado no tempo. Então você vai ter que calcular todos os cochetes desses vínculos com contas bem grandes. E isso aqui é uma condição necessária. Ela não é suficiente porque tem duas condições que você tem que ver. Esses vínculos que você coloca à mão, eles não podem entrar em contradição com os vínculos da sua teoria inicial. Né? Eles têm que, assim, todos têm que ter uma intersecção. Né? Então, eles têm que ser compatíveis com os vínculos anteriores. Então, essa é a primeira condição. E a segunda condição é que tem que respeitar também as equações de movimento. Então, feito isso e mais isso, seria um bom candidato, né, para você conseguir determinar os multiplicadores. E se você determinou os multiplicadores, você transformou a sua teoria de primeira classe numa teoria de segunda classe. E numa teoria de segunda classe eu já mostrei para vocês, né, todo o procedimento de construção dos cochetes de Dirac. Então, isso aqui é sistematizado, né? Conhecido, né? Para teoria de segunda classe. Você tem toda uma maneira de construir os cochetes de Dirac para a teoria de segunda classe. Então essa é a estratégia, né? Você transforma a teoria de primeira classe em segunda classe e utiliza ela. Esse é o... Só que às vezes não é tão óbvio também você colocar esse carinha à mão, né? Embora em muitos modelos você fala, pô, isso aqui faz sentido isso, daí você chuta e vê se funcionou, se não, tem que voltar. Né? Então acho que é mais ou menos isso que eu gostaria de passar. Isso aqui, claro, o que realmente faltou fazer, né? Mas eu acho que tinha que ser passado uma ideia
central isso foi passado, na minha opinião. O próximo passo seria o BT, o BADT. Você já imagina, levando em consideração isso daqui, então começa a crescer as coisas. Discutimos mais detalhes na fixação de gauge e faltou uma discussão também, que eu acho que não valeria a pena, mas entendeu? Que é a questão dos observáveis. Né? Já fica meio claro que os observáveis não podem depender dos multiplicadores, porque se dependesse, é como se uma quantidade física dependesse do gauge. Não acontece, então você tem que fazer toda uma discussão de observáveis, eles não dependem dos multiplicadores, acho que isso faltou, mas o objetivo, pelo menos meu, assim, quando ela pediu para dar essa aula, era ter uma ideia básica. Né? O cara não viu, quase a maioria das pessoas não vê isso na graduação, quando vem assim, a coisa não está muito bem sistematizada. E a ideia era o cara, tipo, ele pega uma lagrangiana e fala, essa lagrangiana é regular ou singular? Ele tem que saber responder essa pergunta. Se ela é singular, calcula os vínculos, ou seja, desenvolva todo o algoritmo de Dirac. E o cara vai me dizer quais vínculos são primários, quais vínculos são secundários, ou de primeira classe, segunda classe. Ele responde, essa teoria é de primeira classe ou de segunda classe? Se ela for de segunda classe, calcula os colchetes. Acho que mais ou menos essa a espinha dorsal que todo esse esforço meu, que o cara tinha que saber, né? Ele deveria entender essas partes. Daí, claro, se você for estudar um modelo mais específico, assim, daí você mesmo tem que ir mais a fundo nessas questões, né? Embora já nas primeiras aulas já tenha dado as referências que pode ser encontrado isso. Né? E certamente, se a pessoa for fazer isso, é um curso, né? Todos os detalhes, assim. Mas a ideia é passar limpo a espinha dorsal do problema. Por exemplo, o que poderia ser feito? Né? Colocar toda a regra que eu estou fazendo é mapear os colchetes de Dirac no computador. Mas isso está implícito que os meus graus de liberdade são bosônicos. Se eu quisesse colocar graus de liberdade fermiônicos, eu deveria introduzir, por exemplo, variáveis de grado. Daí o próprio colchete de Poisson ele tem que ser alterado. Ele tem que introduzir o que eu chamo de derivado direito, de derivado esquerda, definir uma série de questões, generalizar os colchetes de Poisson, aplicar um procedimento para a construção dos colchetes de Dirac. E o problema, o fato de uma variável de Grassi no quadrado dela ser nulo, você, de cara, todas as teorias com variáveis de Grassi são singulares. Então, você não consegue escapar disso. Seria um passo. Daí vem a questão de modelos. Né? Só para colocar aqui, você pode colocar isso como perspectiva. Né? Pode colocar pseudodinâmico. Daí tem duas subdivisões. Com variável de grado. Isso aqui é o, vamos dizer assim, mais antigo, né? Sim, variável de grado. Nessa categoria aqui tem vários modelos, assim, esse aqui é o mais recente, para 2012, coisa não tem livro, mas já começa a discutir. A questão da variável de Grassi, né, é que se você fosse, por exemplo, estudar modelos de pseudodinâmica com variável de Grassi, ou uma subclasse, mecânica clássica supersimétrica, você mostra que a conexão entre os graus de liberdade fermiônicos o estima. Não é artifício. Você consegue mostrar que na quantitação as variáveis de Grassi são justamente o spin da sua teoria. Isso daí era uma ideia, pelo menos inicial, né? No curso acho de mecânica clássica ou direto do magnetismo, já fica claro a resposta para vocês, é o spin. Né? Ele é no grupo de Lorentz,
escolher da mecânica quântica? Essa é uma questão que eu acho que eu deveria saber responder essa questão nesse curso, né? No final, pelo menos. Mas nessas épocas mais antigas, né, se existia a ideia de você poder explicar o spin de maneira clássica, né? Então, houve algumas tentativas de se associar a variável de Gas a um spin. Por isso, não precisa de dinâmica. Mas, atualmente, né, se houve essa mesma conexão em 2012, acho que os trabalhos, eu não cheguei a entrar em detalhes nisso, mas o trabalho. Esse aqui é o modelo, em geral, Belezinho Marinov. E tem outros caras também que trabalharam nisso. Aqui acho que foi o trabalho do Derivazov, onde ele mostra que você abandona as variáveis de grado, mas construindo um modelo em que você adota o grupo ODS, como grupo de simetria interna, você também consegue fazer uma conexão com o spin. Então esses são os modelos. E aí outras coisas também, que isso aí foi mais do que eu trabalhei um pouquinho aí no mestrado, mas não muito em conexão com essas coisas, foi a discussão da mecânica clássica, supersimétrica. Aí se coloca isso aqui versus a mecânica quântica. Mecânica quântica supersimétrica. Você pode fazer, colocando variáveis de Grassmann aqui, você define uma mecânica clássica supersimétrica, e daí você pega a condensação de Dirac que cai aqui, né? Você constrói uma mecânica quântica supersimétrica. Só que você poderia fazer o caminho de esquecer isso e trabalhar a partir diretamente disso, né? Ou seja, as duas coisas existem de maneira independente. Embora eu possa formular a mecânica clássica, quantizar a teoria, eu posso quantizar a teoria e obter uma mecânica quântica supersimétrica. Mas eu posso também fechar os meus olhos e fingir que não existe isso e trabalhar com isso. A questão é que quando eu vou de nível, né, vou para a mecânica clássica e faço essa passagem, eu posso estar obtendo coisas aqui que não era trivial se eu partisse diretamente disso, né? São algumas estruturas que chamam de pré-potenciais de Kerr, essas coisas. Tem muitas coisinhas assim que quantizar a teoria daqui obtém coisas novas que antes não eram tão óbvias assim de enxergar. Isso também é uma coisa interessante. Daí você pode começar também a complicar, né? Colocar, por exemplo, espaços não comutativos aí, como que ficaria o jeito de todo esse tratamento. Já vi também a gente fazendo, colocar, não sei se eu vi aquelas derivadas fracionárias também, que a gente já fez isso. Daí o próximo passo também, essas ideias elas podem ser adaptadas para a teoria de campo também, sem dificuldade. Acho que vocês podem ver isso daí, né? Toda a discussão que a gente fez sobre o Dirac Berg permanece válida. E um outro caso assim, que acontece bastante é você também generalizar para derivados superiores. Né? É mais ou menos isso. E aí a gente pode fechar aí.